Beleza? Olá, voltei, professor Breno aqui, para a gente continuar resolvendo algumas das questões de literatura da prova de 2019, tá bom? Lembrando que a gente está olhando o caderno branco, certo? Então a gente já resolveu 3 questões, eu dei algumas dicas referentes ao seu próprio estudo, né? Lembrando que o estudo é algo contínuo, cara, né? Você que está me vendo, você que está assistindo essa aula, você que assistiu às aulas dos outros professores, o estudo é algo contínuo, cara, não vai parar. Né? Não é só com essa aula aqui que você vai, tô pronto para o Enem. Não, tu vai continuar. Então a gente lá no primeiro bloco, a gente deu parei um pouquinho para explicar um pouco como eu vejo a prova do Enem, como eu acho que você tem que estudar um pouco para ela, né, para se preparar. Lembrando sempre, né, que a gente tem que se preparar para a prova conhecendo a si mesmo, conhecendo a prova. Acho que esse é o ponto fundamental. Então, se você puder entender, eu acho que eu mando bem, por exemplo, na leitura do texto. Eu acho que eu consigo fazer uma boa interpretação, mas acho que eu preciso focar um pouco mais nas escolas literárias. Aí então você, estuda isso, dá uma lida, né? Vai fazendo os resumos, mapa mental, dá o teu jeito, dá teus corre, faz teus corre, dá teus, né? Ah, não, professor, eu lembro tudo, eu tenho uma ótima memória, eu adorei as aulas, eu consegui fazer essas referências de autor, característica literária. O que está difícil para mim é esses textos que vêm sem referências, assim, que a gente tem que fazer uma leitura. Então, pega exercício de interpretação de texto, sabe? Joga lá simulado do Google, no Enem, na internet, vai atrás, bicho, pega os materiais que você teve na escola, estuda, lê, faz exercício. É na prática que a gente vai desenvolvendo, tá bom? Então a gente começa aqui, onde a gente parou no outro bloco, né? Questão 42, olha só, já olha aqui, meu olho já bate aqui para o autor, né? A referência, João Cabral de Melo Neto. Pá, já vem um socão na sua cara. Por quê? Porque é um autor que utiliza de uma linguagem maravilhosa, vamos ser bem sinceros, maravilhosa, sim, mas é uma leitura dispendiosa, né? Leva um tempinho aí. Vamos lá, bora lá. A gente já gastou um tempinho lendo o texto da questão anterior, vamos gastar mais um tempinho aqui nessa leitura. Uma ouriça. Olha como ele começa esse texto. Uma ouriça. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera. Se eriça, bélica e multi-espinhenta. E esfera e espinho, se ouriça à espera. Mas não passiva, nem só defensiva, como se eriça o gato. Sim, agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto. Não do salto para trás como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe lhe chega de longe, de esfera aos espinhos ela se desouriça. Reconverte. O metal hermético e armado na carne de antes, côncava e propícia. E as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Caraca, velho, esse é aquele tipo de texto que tu vai ler e fala assim, meu Deus, eu vou ter que me alfabetizar de novo. Não, calma, aluno, calma, espera, não é assim também. Beleza? João Cabral de Melo Neto tem sim uma leitura muito rica, com utilização de palavras. Lembra da geração da escola literária dele? A gente está falando do modernismo, né? Da terceira geração modernista, né? Então a gente tem um momento mais maduro do modernismo, não é? É diferente da primeira geração, que era aquele ímpeto, aquele desejo, aquela luta, né? As poesias que vinham com fortes mensagens a entender esse desejo da literatura brasileira, da arte brasileira em se tornar algo novo, nacional, brasileiro, único. Já a terceira geração modernista reconhece alguns conceitos sociais, tenta revelar, trazer críticas, né? Pegando isso um pouco da segunda geração, que é bem regionalista, que fala das mazelas do interior brasileiro. E a terceira geração também tenta se desvincular delas, trazendo uma leitura um pouco mais diferenciada, eu posso dizer assim. Tanto é que o próprio João Cabral de Melo Neto é reconhecido como o poeta engenheiro, né? Aquele que constrói, que pensa nas palavras, que tenta trazer inovações estéticas para a construção, para a literatura. Tá bem? Só fazendo uma pequena revisão aqui, lembrando de quem é João Cabral de Melo Neto. Vamos ao item, à questão. Questão 42. Com apuro formal, olha só, então ele já está te dizendo, né? João Cabral de Melo Neto é esse cara aqui, apuro formal.
não discute contexto. Ele está te dando umas informações. Lembra a questão que a gente acabou de fazer? Não traz referências da escrita literária, ele só fala, lê aí, traz para mim comentários que você consegue interpretar. Aqui não, ele está dizendo que o João Cabral de Melo Neto, ele possui um apuro formal, né? Que é uma das características do autor. O poema tece um conjunto semântico. Então a gente vai agora partir para o sentido. Gostei da minha letrinha, ficou bonitinho aqui, né? Parece até que eu sei escrever, rapaz. Gente do céu. Mas, conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina. Aí o que eu recomendo a você? Volta pro texto. Porque agora ele te deu uma informação do que pode trazer, né? Do que o texto está trazendo, do que o texto está apresentando a você. Ou seja, o poema tece um conjunto semântico, ou seja, ele constrói uma imagem metaforizando o que é a metáfora. Metáfora, lembra? Construção e exploração do sentido conotativo da palavra, não é? Uma figura de linguagem, essa é bem básica, né? A gente não precisa nem gastar muito tempo discutindo isso aqui. Então, é uma metáfora que, referente a uma atitude feminina. Então, se você for ver, a gente tem uma transformação aqui, não é? Olha só. Se o de longe esboça, vou até colocar, se o de longe esboça lhe chegar perto, se aquilo que está longe tenta chegar perto, se fecha. É isso que acontece. Mas olha a segunda estrofe que vem. Se o de longe lhe chega, de esfera aos espinhos, ela se desouriça, reconverte. Então a gente tem essa brincadeira, né, dessa imagem de quando está chegando perto, ela vai se ouriçar, ela vai se transformar em algo, né, olha a construção, olha a metáfora do ouriço, né? O que é o ouriço? É um animal que é uma bola de espinho, né? Então o espinho te afasta, não quer chegar perto, não é? Então ele vai construindo várias metáforas em cima disso, ó. Se fecha, se eriça, esfera e espinho. Se ouriça a espera, mas não passiva, nem só defensiva, e sim agressiva. Mas o que acontece depois? Se o de longe lhe chega de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça, reconverte. O metal hermético e armado na carne de antes, côncavo e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Então a gente tem a construção daquilo que era essas metal hermético e armado em uma mola espiral. Tudo bem? Vamos ler agora os comandos, as leituras aqui dos nossos itens. Diz assim, ó. Letra A. Tenacidade transformada em brandura. Léxico, né? Léxico. Vocabulário é o que ele está te exigindo. E não é uma questão difícil, mas ela precisa que você entenda o que ele está te sugerindo, o que ele está colocando para vocês, o que ele aprova, né? Não o João Cabral de Melo nem nada. Tô dizendo que o Enem existe essa personalidade masculina, ele, não sei, ela, não sei. O que a prova está te exigindo, senhores? Olha só, o que é tenacidade? O que é brandura? Tenacidade é aquilo que é rígido, que é duro, que não aceita, tenaz. Já a brandura é doce, é leve. Não é exatamente o que a gente acabou de ver na leitura do texto, não é? Olha só, do assalto ao abraço. É tenaz a brandura. É exatamente isso que se constrói no poema. Letra A é o nosso item correto. Então, olha só, senhores, não é uma questão difícil. Não é. Mas a prova, né? A prova exige de você leitura, bastante leitura, interpretação e léxico. Conhecer palavras. Ah, professor, então eu tenho que ler um monte de dicionário para fazer a prova do Enem? Não, cara. Não. É ler, estar atento, tá? É prática. E não adianta só ler o teu Twitter, não. Bom, isso aí a gente descarta. Ah, mas eu me informo tudo pelo Twitter e pelo WhatsApp. Não, meu filho. Vai ler outras coisas também. Vai ler uma leitura dos que os professores exigiram. Vai ler um texto de história, de geografia. Pega um livro interessante, literário. Vai ler. Ah, eu tenho que largar então as redes sociais. Não, meu filho, para de ser agressivo. Eu estou dizendo para você ler mais coisas, tá bem? Pode ser?
Deixa eu ver se tem mais algum item interessante que eu acho que eu marcaria aqui, só pra gente analisar um distrator aqui. Letra B, obstinação traduzida em isolamento. Inércia provocada pelo desejo platônico, irreverência cultivada na forma cautelosa, desconfiança consumada pela intolerância. Ah, não sei, eu acho que pelo fato da letra A aparecer pra gente já tão óbvia, né? Ou melhor, a partir da nossa interpretação, a gente entendeu do que se sugere o item, a gente pode... a gente acaba não vendo, né, tão porquê assim. Mas a letra B fala assim, ó, obstinação traduzida em isolamento, né? Talvez o conceito do isolamento referente ao animal do ouriço, porque quando ele se fecha, né, ele põe os espinhos, ele realmente não quer aproximação. Tô aqui dando aula de biologia, professor Kazu. Cadê, professor Kazu? O que eu tô falando no seu lugar aqui? KKK, brincadeira. Vamos seguir? Tudo bem? Então, só, né, imaginando assim, por que as pessoas marcariam o item B, talvez porque a ideia do ouriço pudesse fazer essa referência aqui com isolamento, tá? De que, né, a pessoa não aceita. Mas não é exatamente isso que o item traz, afinal de contas a gente tem essa transformação daquilo que é tenaz, rígido, para aquilo que é doce, da brandura. Tudo bem? Item A. Putz, que leitura maravilhosa. Questão 33, letra nada, já tô dando o quê? O que eu tô falando? Letra, não, questão 33. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com sua condição. Não passamos de criaturas desprezadas, queixava-se. Só somos conhecidos por nossa lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gosma que marca nossa passagem pelos pavimentos. A esta frustração correspondida a um sonho. A lesma queria ser como aquele parente distante, o escargot. O simples nome já a deixava fascinada. Um termo francês elegante, sofisticado, um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Mas lembravam as outras lesmas, os escargots. São comidos, enquanto nós, pelo menos, temos a chance de sobreviver. Este argumento não convencia a insatisfeita lesma. Ao contrário, preferiria exatamente terminar sua vida desta maneira. Numa mesa de toalha adamascada, entre talheres de prata e cálices de cristal. Assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante batavo, respondia. A travessa da porcelana é a única lápide digna dos meus sonhos. Drop the mic, né? Maravilhoso. Moacir Scliar é um autor brasileiro muito interessante. Faz algumas referências existenciais aí sobre a sua leitura, alguns ótimos textos. E aqui a gente tem o sonho da lesma, na questão 33. O que a gente está dizendo aqui? Antes da gente ler os itens, né? Vamos dar uma lida lá no texto. A gente está falando sobre uma lesma que tem um sonho. Qual é o sonho dela? Se tornar um escargot, não é? Interessante isso. Mas por quê? Porque ela se vê na vida de lesma como algo mais inferior. E por mais que o escargot seja criado para ser comido, né? Para, entre aspas, morrer ali na mesa, essa lesma ainda se vê este destino como algo mais interessante. Olha, ó. Preferia exatamente terminar sua vida desta maneira, numa mesa de toalha adamascada, entre talheres de prata e cálices de cristal. Show! Show de bola! Vamos ao comando. Incorporando o devaneio da personagem. Olha lá, de novo, né? 100 autores da patotinha que a gente estuda na escola, um autor mais contemporâneo, então a gente não vai ter a nossa ajuda das escolas literárias, beleza? Então a gente é só texto, foca no texto agora, tudo bem? Ah, não, mas eu vi que o Moacir tem uma referência... Calma, lê o texto, agora a gente foca no texto. Incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria. Olha o léxico aqui aparecendo pra gente, né? O que é uma alegoria? É uma representação, não é? Representação. É uma representação, senhores. É uma ideia, uma metáfora, de certa forma. Se você lembrar das escolas de samba, né, dos desfiles das escolas de samba, existem as alegorias, não é? O carro alegórico. O que é um carro alegórico? Aquele carro fantasiado, com um monte de gente dançando em cima, sambando, papapá, cantando, né, e com a portela, e com a águia, né, daquele jeito. O que aquele carro está representando? Ele representa algo, ele significa algo, é uma alegoria, é o carro alegórico, tudo bem? Então ele faz, né, ele separa as alas
da escola de samba, cada uma com um tema que faz parte, que conta a história do samba enredo, tudo bem? Então a alegoria tem esse conceito aí pra gente. Então, volta lá. Incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria que representa o anseio de, ou seja, uma metáfora, representação do quê? Olha lá, vamos ver. Letra A. Rejeitar metas de superação de desafios? Ué, gente, rejeitar? O narrador não fala exatamente sobre o desejo de se tornar um escargot, não é? Rejeitar, não. Materializar, talvez. Eita, será que é a letra C? Vamos ler. Letra B. Restaurar o estado de felicidade pregressa. Muito interessante esse item, sabe por quê? Porque ele não fala nada com nada. Mentira. É porque a informação que ele traz aqui fica muito ambígua, né? O estado de felicidade pregressa, existia essa felicidade pregressa? Dá pra você buscar e trazer isso no texto? Será? Se você tá na dúvida agora, pausa, lê o texto de novo, né? Eu vou continuar aqui, mas pausa, volta, lê o texto que tá aqui do lado e faz assim, ué, é mesmo, ele não faz uma referência a uma felicidade pregressa, né? Essa lesma não está dizendo que ela era muito feliz aqui, agora a minha felicidade só vai voltar se eu... Não, não existe essa referência no texto, tudo bem? Então não existe esse conceito de restaurar, não existe o conceito de felicidade pregressa aqui dentro desse texto. Letra B, não. Mas letra C diz o seguinte, materializar expectativas da natureza utópica. Mais palavras, né? Mais palavras, né, Enem? Muito obrigado por isso. Muito de nada, ela diria pra você. Porque ele está exigindo de você mais conhecimentos de léxico, né, de palavra. O que é utopia? Né? É aquilo que é inalcançável. É diferente, talvez, a gente lê alguns textos, né, de distopias, que a gente vê, sei lá, referências, fizeram sucesso recentes, né? Jogos Vorazes, Divergente, sei lá, esses filmes que fizeram sucesso falando sobre a distopia. E o que é uma utopia? É esse conhecimento, na verdade, essa construção de algo inalcançável, né? Tão perfeito que é inalcançável. Então, por que seria utópico um escargot, ou melhor, a lesma se transformar num escargot? Chama o Kazu aqui. Não, não precisa, né? Não dá, né, gente? Não dá. Não dá pra se transformar. Isso aí, de certa forma, é utópico. Letra C, com certeza. Deixa eu ver se a gente pode ler a letra D e a letra E, só pra trazer alguma importante referência. Rivalizar com indivíduos de condição privilegiada? Assim, até que a gente tem uma referência a entender que o escargot pudesse ter uma vida privilegiada, mas não é o tema do texto, não é o que ele está trazendo para você, né? Não é mesmo. E letra E, valorizar as experiências hedonistas do presente. Putz, essa aqui é para você. Por que é hedonista mesmo, né? Hedonista é referente ao prazer, esse estilo de vida, né? Que busca o prazer, o bem supremo. Então, de fato, não. Fica aí sobrando pra gente só, de fato, a letra C. Tudo bem? Materializar expectativas de natureza utópica. Show? Gostei desse item, hein? Gostei. Estamos chegando ao fim, corre. Vamos, não precisa correr não. Tá tudo em casa, tá tudo suave. Vai. Questão 21. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro e larga, dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimentos sempre. E seria dezembro, um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta dos seus dedos, e tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio, umas manhãs de vidro. Vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. Hilda Rist, autorazaça, né? Contemporânea brasileira, poetisa, trabalha muito com essa poesia filosófica, né? Que traz uma referência interior, uma vivência, experiências, cara, poesias das mais reflexivas que a gente pode ter aí dos autores pós-modernos, posso dizer? Não, pós-modernos não, né? Da terceira geração em diante, né? Tem todo um conceito de definir esses autores aí. Mas fica aí a recomendação da leitura para você. Hilda Rist, sempre procura um texto, vai ler, você vai adorar. No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados, espelhados no presente. Neste processo, aflora o... Vamos lá, então. Um inventário de estados passados, espelhados no presente. Ou seja, ao referenciar o passado e o presente, o que aparece pra gente como no texto?
Aí é aquilo que eu falei para você. Leu o negócio? Leu o comando? Pegou essas informações? Marcou suas palavras-chave? Volta para o texto. Igual a gente fez com o João Cabral de Melo Neto, tá bom? Agora a gente vai pesquisar, procurar. Vai. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de drento e larga dentro da solidão, corpo morrendo. Tudo isso te devo. Olha a mudança de tempo verbal, né? Aquilo que era, agora te devo. E eram tão vastas, eram as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, com sentimento sempre. E seria dezembro. Um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fios suspensos, todas essas coisas nas pontas dos seus dedos. Tudo isso, né? Olha, todos os estados passados na ponta dos teus dedos. E tudo se desfez no pórtico do tempo, em límpido silêncio. Umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo. Também isso te devo. Senhores, existe também, né, aquilo que se vai, né? Aquilo que poderia ter sido na ponta dos seus dedos e você deixou partir. Pode ser uma referência a um amor partido, a um término, com certeza, né? Eu vejo dessa forma. A gente gosta disso, professores de literatura em geral falam muito sobre isso. A leitura de um poema, da poesia, não fala especificamente sobre o que a autora quis dizer, né? O que ela quis dizer está escrito aqui, são com essas palavras. Mas a poesia a gente vai lendo e cada um vai trazendo, vai internalizando o que ela fala para você, o que ela disse. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o que eu vejo, né? É o que a minha experiência em leitura literária traz para vocês, para a gente, estou compartilhando com vocês. Então, existe aquilo que poderia ter sido, né? Mas olha esse último verso que interessante. Eu te devo isso. Umas manhãs de vidro, a alma esvaziada, um sol que não vejo. Ela deve isso à pessoa que, por quê? Porque esse vazio permitiu que ela percebesse novas coisas, talvez, que ela entendesse um novo conceito, ela está devendo isso. Mas também uma certa... um quezinho, né? Tem um flavorzinho, um saborzinho de ironia aqui no final, né? Letra A diz assim: cuidado em apagar da memória os restos do amor. Apagar da memória, eu não vejo assim, por quê? Porque ela está rememorando isso para você. Não existe uma tristeza em revelar esses conceitos. Ela está trazendo, o eu lírico está reconhecendo essas coisas, né? Quase uma reflexão. Lembra que eu falei da poesia reflexiva? Então ela está trazendo essas vivências, essas experiências para o texto. Letra B diz assim: amadurecimento, revestido de ironia e desapego. Putz, é exatamente a leitura que a gente acabou de fazer, não é verdade? Ironia e desapego. Ou seja, ela reconhece que essas coisas foram importantes para ela, mas ela ainda existe uma mágoa ali. Então, eu te devo isso aí, né? Então, letra B, interessante. Vamos continuar lendo aqui, letra C. Mosaico de alegrias formado seletivamente. Sabe que é interessante esse ponto? Porque não me parece alegrias claras, né? Eram coisas que poderiam ser, ó, seria dezembro, um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência. Que mais? A convulsão de dentro e larga, dentro da solidão, corpo morrendo. Não me parecem imagens alegres, né? Então aqui a gente marca aqui negativo, letra C. Gente, vai, tá, sua prova, é sua prova, né? Você pode arriscar o quanto você quiser dela. Então você tá lá, letra A, apagar a memória? Não, rasga isso aí. Letra C, mosaico da alegria formado? Não, tira isso aí. Letra D diz assim: desejo reprimido convertido em delírio? Desejo? Até que pode ser uma referência a desejo, né? No sentido daquilo que ela gostaria que fosse, né? É um desejo dela. Mas delírio seria algo, uma construção de imagens... Não fica claro esse delírio do autor, né? Então a gente marca esse item como errado, tudo bem? Letra E, arrependimento dos erros cometidos? Ah, com certeza não. Isso aqui com certeza não, né? Não é o que a gente está vendo. Olha só, olha a maturidade, olha a brincadeira, essa ironia com esse último verso. Também isso te devo. Não é um arrependimento. É uma ironia, mas não é arrependimento. Letra B pra gente. Ok? E por último, finalizando assim, essa nossa correria. Mentira, não foi corrida, foi corrida? Pra mim foi de boa, passou aqui rapidinho, nem vi o tempo passar. Beleza? Questão 39, pra gente encerrar este momento nosso, juntos aqui. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo.
antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes de Getúlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e Andaraí, foi feito daquela argila primordial, que se aglutinou em diversos formatos. Cansou... o almoço. Já são o quê? 6 da tarde eu tô falando de almoço? Pelo amor de Deus, professor, você almoçou que horas? Desculpa, gente. Vamos de novo. O Engenho Novo em Andaraí foi feito daquela argila primordial, que se aglutinou em diversos formatos, cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo isso ainda estava vazio. Faltava o quê? Gente. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-las. Caraca, olha que coisa maravilhosa. Ai, ai. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol. Os ônibus da volta do trabalho, sujando tudo de novo. Olha só, né, senhores? Que maravilha. Não existe... Ó, as ruas juntaram tanta poeira, né? Não tinha gente. Que as pessoas surgiram para varrer aquela poeira. Gente, se isso aqui não é... Se o texto não fizer uma referência ao humor, né? A uma certa irreverência... a gente tá marcando aí, tá cobrando a questão errada. Mentira, vai fazer essa questão. Mentira sim. Vai cobrar esse item sim, né? Vai cobrar esse conceito mesmo para vocês. Traçando a gênese simbólica de sua cidade. Olha aí o conceito do uso das palavras, né? De novo, essa ideia do simbolismo, do simbólico, da metáfora, né? Da metáfora, da construção do texto literário. Então ele não está te dando 100% do que ele vai apresentar. O que ele está fazendo? É uma simbologia, tá bem? Então a gênese é criação, tá bom? Gênese. Então, traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na letra A. Excentricidade dos bairros cariocas de sua infância? Interessante. Por quê? A construção dos bairros é, de certa forma, excêntrico? É excêntrico, sim, né? Eu poderia dizer que isso aqui, de certa forma, é excêntrico, né? A construção das imagens. Mas ele fala especificamente dos bairros cariocas. Vamos ao texto. Onde é que estão os bairros cariocas? Aqui na primeira parte, né? Ó. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões. Olha lá, ó. Lá. Que se aglutinou em diversos formatos. Cães soltos, moscas e morros. Uma estação de trem, amendoeiras, barracos. Exatamente. Então, isso é uma construção excêntrica? Talvez. Mas olha só, senhores, esse item, ele me gera vários questionamentos, né? Por isso que eu botei essa interrogação aí, por quê? A gente tá falando da infância dele, né? Especificamente, essa construção excêntrica não faz referência à infância dele. Ele tá dizendo que é o que surgiu de forma né? De uma brincadeira, de uma ironia, mas de como que isso surgiu. Então, lá no passado, antes de tudo, antes mesmo das baleias, o Rio de Janeiro, os bairros do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, surgiram. Agora, referente à infância dele, não sei, cara. Esse item me gera muita dúvida, tá? Então, eu continuaria lendo. Não marcaria errado. Eu continuaria lendo para ver se eu consigo encontrar alguma coisa mais correta do que ele. Letra B. Perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados? Caricato, eu acho que é mais do que eu estou encontrando no texto do que de fato excentricidade. Vocês concordam comigo? Porque eu concordo comigo. Tudo bem? Eu vejo muito mais um texto irreverente do que excêntrico. Tá? Excêntrico é aquilo que é fora do comum, não é? A excentricidade. Agora, a caricatura é um ato proposital da construção. É o sentido estético que o texto traz, não é? Que o autor traz. Então existe essa função do texto em construir essa brincadeira aí, essa caricatura da paisagem, desses traços deteriorados. Tudo bem? Né? Olha só. As calçadas encardidas de sol.
A pobreza das pessoas pobres, né? A falar mal dos outros e olhar para essas calçadas. Então essa é uma brincadeira, é uma caricatura dessa imagem, tá? Letra B, muito interessante. Marca uma interrogaçãozinha? Talvez. Vamos continuar aqui. Essa aqui não é. Letra A não é mais. Continua. Letra C. Importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Putz, nada a ver. De onde você tirou isso? A história? Você está dizendo então que... Cadê? O engenho novo nasceu antes de Portugal? Que maravilha esse conceito, né? Não, nada a ver. Letra C, não. Corta isso aqui, tira daqui. Letra B. Letra D de dado. Diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos. Ui? Quê? Não, né? Tipos humanos? Não vejo isso aqui. Talvez porque ele está fazendo a referência a como as pessoas que moram no subúrbio do Rio de Janeiro se mostram, né? Mas não existe essa diversidade dentro do subúrbio, né? Ele está falando especificamente que as pessoas fazem isso. Elas sentam numa calçada, elas varrem a poeira, falam mal da pobreza e vem o ônibus e suja tudo de novo. E aí no dia seguinte faz o quê? Varre de novo, senta lá, olha a calçada velha feia, fala mal da galera e passa o ônibus e aí ele vai varrer de novo. Tá bom? Então, não existe diversidade aí. Letra E. Experiência do cotidiano marcada pelas necessidades e urgências. Ah, pelo amor de Deus. Item muito tranquilo, né? Mas depende da sua leitura e também do seu conhecimento do léxico. Letra B. Passa o slide aqui, ó. Pum! Letra B, marcando aí e encerrando esse momento. Letra B, sim. Olha que momento lindo e maravilhoso pra gente encerrar essa aula, né? Letra B, marcando aí no seu gabarito, no seu texto. Letra B, B de Breno. Gostaram? Que isso, hein? Vim o caminho todo da minha casa até aqui pensando nessa piada. E é assim que eu vou terminar? Não sei, talvez. Gente, muito obrigado. Agradeço. Até o próximo Revisaço de Literatura. Estaremos lá. Boa sorte, boa prova. Vai tudo dar certo. Show? Até mais.